Olá, alunos do MM Informática, sejam bem-vindos à nossa aula número 12 do Excel. O primeiro trabalho que a gente vai fazer é o trabalho que tem na apostila de vocês, onde nós temos os nomes, as idades e a classificação. Eu quero saber a média das idades, então eu vou digitar igual, média, abre parênteses, seleciona as idades, fecha o parênteses e pressiono o Enter. Perceba que ele apareceu a média 22,08. Mas eu quero deixar apenas dois números depois da vírgula. Como que eu faço? Eu seleciono. Aqui eu tenho a opção de aumentar casas decimais. Aqui tem a opção de diminuir. Então vou dar um clique. Cada vez que eu clico, ele vai diminuindo uma casa decimal. Perceba que ele ficou 22,08. Perfeito. Então calculei aqui a média das idades. Vou inserir uma nova linha, clicando com o botão direito, inserir, para que não fique misturado aqui a palavra Roberto com a média da idade. Agora eu vou selecionar toda a tabela, formatar como tabela, vou escolher uma das opções, vou dar um clique. Perceba que ele se auto-formata na questão das cores. Vou selecionar de novo e vou colocar um filtro. Por que isso? Eu quero classificar aqui, vamos supor, a idade. Quero que apareça do mais jovem para o mais velho. Então eu dou um clique nessa flechinha e escolho do menor para o maior. Perceba que o Anderson ficou em primeiro, com 15 anos, o último ficou o Eduardo, com 33 anos. Eu quero colocar os nomes de ordem alfabética. Dou um clique nessa flechinha, classificar de A a Z. Perceba que a Amanda ficou em primeiro, começa com a letra A. O Roberto ficou em último, é onde aparece com a letra R, o mais próximo da letra Z. Então isso eu chamo de classificação, ok? Filtragem agora. Eu quero saber somente os dados relacionados ao Eduardo. Dou um clique nessa flechinha, no campo pesquisar, eu digito Eduardo. Percebe que já apareceu aqui, basta dar um OK e somente aparecem os dados relacionados ao Eduardo. 33 anos, classificação 2. Vou dar um clique de novo, selecionar tudo, vou dar um OK e ele volta a aparecer tudo. Então este é o primeiro exercício da aula 12 do Excel. Vamos ao segundo exercício da aula 12, então, do Excel, pessoal. Aqui nós temos os nomes, o endereço, bairro, cidade e estado. Eu vou selecionar tudo e vou escolher a opção formatar como tabela. Vou escolher um dos formatos, eu percebo que ele se auto-formata e vou aplicar também um filtro. Classificar e filtrar, filtro. Perceba que apareceram algumas flechinhas. Eu quero saber somente quem mora no estado do Rio Grande do Sul. Então, na flechinha do estado, eu digito RS de Rio Grande do Sul. OK, somente aparece que mora no estado do Rio Grande do Sul. Quero visualizar todos de novo, dou um clique, selecionar tudo, dou um OK e volta a aparecer a tabela total. Eu quero saber somente quem mora na cidade de Porto Alegre. Dou um clique e digito aqui Porto Alegre. Porto, percebe que já apareceu ali Porto Alegre, basta dar um OK ou pressionar o Enter, aparece quem mora na cidade de Porto Alegre. Vou selecionar tudo de novo, dar um OK e ele volta a aparecer tudo. Eu quero saber somente os dados do Luiz. Digito aqui Luiz, aqui na coluna dos nomes, dou um OK e somente aparecem os dados do Luiz. Então o nome, endereço, bairro, cidade e também estado. Visualizar todos de novo, selecionar tudo. Quero colocar de ordem alfabética, de A a Z. Posso colocar de A a Z ou de Z a A. Vou dar um clique, a Aline aparece em primeiro e a Thaís em último. A Thaís mais próximo da letra Z e a Aline, logicamente, começa com a letra A. Vou dar um clique, vou colocar ao contrário, de Z a A. Agora a Thaís apareceu em último, ou a Thaís apareceu em primeiro e a Aline em último. A planilha número 2. Agora nós vamos então trabalhar com a aba dados, vamos trabalhar com a validação de dados. Aqui eu tenho os nomes, cargo, idade, cidade e estado. Eu vou selecionar todos os campos do cargo, dados, validação de dados, validação de dados. Em configurações, a gente vai colocar uma lista de cargos, então em permitir eu vou escolher lista. E aqui vamos digitar, então, o que tem no nosso exercício, vou digitar os primeiros aqui. Mecânico, ponto e vírgula, sempre tem que colocar entre ponto e vírgula. Segundo, médico. Terceiro, pedreiro. Quarto, engenheiro. Muito bem, vou digitar estes aqui só para exemplificar para vocês. Mensagem de entrada é uma mensagem que vai aparecer quando a gente clicar lá na célula, depois vocês vão entender. Eu vou digitar aqui como título informação.
Mensagem de entrada, vou digitar aqui. Informe o seu cargo. Alerta de erro. Título, alerta. Mensagem de erro, cargo incorreto, vírgula, tente novamente. Pois vocês vão entender onde que vai aparecer isto aqui que nós estamos digitando. Ok. Ó, perceba que em qualquer célula que eu clicar aqui agora, vai aparecer informação, informe o seu cargo. Então vamos supor que o Fabrício seja médico, eu não vou precisar digitar médico, basta dar um clique nessa flechinha, ó, tem as opções que eu digitei antes. Basta eu clicar no médico. O Fábio, vamos supor que o Fábio não seja nem mecânico, nem médico, nem pedreiro, nem engenheiro. Vamos supor que ele seja motorista. Vou digitar motorista. Vou pressionar o Enter e percebe que ele não aceita. Ó, alerta, cargo incorreto. Foi o que nós informamos antes. Tente novamente. Por quê? Porque ele só aceita aqueles cargos que nós pré-listamos antes, pessoal. Ok? Vou fazer com o campo da idade. Vou selecionar todos. Validação de dados. Em configurações, vou escolher número inteiro, para que aqui no campo da idade somente aceite números inteiros. Entre, vou colocar 18, máximo 65. Então ele somente vai aceitar idades que estejam entre 18 e 65 anos. Mensagem, título, informação. Informação. Mensagem de entrada, informe a idade. Muito bem. Eu sei então que ali eu tenho que informar a idade. Alerta de erro. Título, vou colocar alerta. Mensagem de erro, idade incorreta, vírgula, tente novamente. Muito bem. Vou dar um OK. Ó, percebe que em cada um que eu clicar aparece informação, informe a idade. Então vamos supor que o Fabrício tenha 35 anos. Entra. O Fábio, vamos supor que ele tenha apenas 17. Vou digitar 17, percebe que ele não aceita. Idade incorreta, tente novamente. Por que ele não aceitou? Porque nós informamos antes que somente vai aceitar ali idades entre 18 e 65 anos. Entendido? Cidade, vou selecionar todos os campos da cidade. Validação de dados, configurações, vamos colocar lista também, porque ali vamos colocar uma lista de cidades. Vou colocar Porto Alegre, sempre colocando entre ponto e vírgula. Vou colocar Curitiba, vou colocar Cascavel, vou colocar essas três para exemplificar. Mensagem de entrada, título, informação. Mensagem de entrada, informe a cidade. Alerta de erro, se eu colocar uma cidade que não tenho na minha lista. Título, alerta. Mensagem de erro, cidade incorreta, vírgula, tente novamente. Vou dar um OK. Ó, percebe que aparece informação, informe a cidade. Vou dar um clique. Ó, nós temos Curitiba, Cascavel e Porto Alegre. Vamos supor que o Fabrício ele seja de Curitiba. Basta eu dar um clique. Se eu digitar ali uma cidade que não tenha, lá na nossa, que nós não listamos antes, vai aparecer cidade incorreta. Vou colocar aqui Derrubadas, por exemplo. Enter. Ó, cidade incorreta. Tente novamente. Por quê? Porque ele somente aceita aquelas cidades que nós listamos antes. No estado, é semelhante com a cidade. Vou selecionar, validação de dados, configurações, lista. Vou colocar aqui RS, Rio Grande do Sul. Vou colocar SC, que é Santa Catarina. E vou colocar PR, que é Paraná. Mensagem de entrada, título, informação. Mensagem de entrada, informe o estado. Informe o estado. Alerta de erro, título, alerta. Alerta de erro, estado incorreto, vírgula, tente novamente. Vou dar um OK. Ó, informe o estado. Vamos supor então Fabrício, Curitiba, vamos colocar Paraná.
ok? E assim vai aparecer em todos eles, pessoal. Então isso a gente chama de validação de dados, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Precisar de ajuda, auxílio, é só procurar, só contactar o professor de vocês. Um abraço e até a próxima aula.